Nossa lição de hoje é sobre a sabedoria multiforme de Deus. Ou seja, Deus, na sua sabedoria, se manifesta e se revela de muitas maneiras. O texto de ouro, ou texto áureo, é: para que agora, pela graça, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Então, Deus tem um propósito de se revelar através da sua igreja. Da sua igreja. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. A verdade prática diz: a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela igreja de Cristo. A leitura bíblica, Efésios 3, 8 a 10 e 1 de Pedro 4, 7 a 10. Efésios 3, 8 diz assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, e que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. 1 de Pedro 4, 7, diz: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Senhor, mais uma vez, insistimos contigo no sentido que tu abençoes o teu povo em toda a terra, aqueles que neste horário, ou em horários diferentes, estarão ministrando a tua palavra, para que o façam no temor do teu nome. Senhor, que o pecado seja vencido no meio da tua igreja, que o teu povo esteja lavado, purificado pelo sangue de Jesus, pronto a te render um louvor que só tu és merecedor. Abençoa essa igreja, abençoa esta casa, abençoa aqueles que estarão à frente. Cuida de cada um, clareia a mente, para que naquilo que se esforçaram em oração, em leitura, em busca, agora, Senhor, mais com a tua ajuda, insistentemente te pedimos que tu estejas trabalhando neles, para que possam receber, além do que já receberam quando estudavam, eles possam receber aqui no momento a iluminação do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Podeis, irmãos, se assentar. Queremos também saudar todos os nossos alunos da IBD Online, com a bom domingo. Nós que estamos aqui na Vida Nova, agradecidos ao Senhor por estarmos aqui. E hoje nós estamos concluindo esse trimestre, um trimestre maravilhoso, 13 lições de suma importância para a nossa vida, nosso crescimento espiritual, conhecer aquilo que Deus nos entregou, adornou a igreja, através dos dons. E hoje nós estamos concluindo esse trimestre com esse tema tão lindo, a multiforme sabedoria de Deus. Quero parabenizar a todos os irmãos que não faltaram nenhuma escola. Eu tenho certeza que isso veio enriquecer muito. E aqueles que não puderam estar, com certeza, acompanhou pela internet e trazendo esta soma de suma importância para a nossa vida. Amém?
a multiforme sabedoria de Deus. É lindo, irmãos, nós analisarmos assim e começar a pensar na preocupação de Deus antes da fundação do mundo, como Ele desenhou, como Ele desenvolveu, como Ele projetou, como Ele equipou, como Ele teve, sim, os detalhes, como Ele minuciou tudo para que tudo funcionasse muito bem. E a igreja do Senhor Jesus nasceu, ela não nasceu assim de qualquer forma. Ele fez todo um preparo muito minucioso, dando todos os equipamentos necessários para que você pudesse caminhar bem, desenvolver-se bem, uma vida cristã. Tudo foi um cuidado do Espírito Santo, de Deus, para com a sua igreja. Deus não faz as coisas e larga. Deus não desenvolve alguma coisa e para pelo caminho. Ele não faz isso. Iniciou um projeto e parou. Não, Ele desenvolveu, criou, arquitetou, mas Ele dá todas as condições para que você vá muito bem. Isso é muito bom, viu, irmãos? Até no âmbito da criação do mundo, hoje a ciência tem conclusões assim muito precisas a respeito do habitat do homem na Terra. Eles tentam encontrar um outro planeta, um outro lugar que o homem possa morar. Eles não conseguem encontrar. E eles vão aos detalhes na Terra e começam a entender que qualquer mudança, qualquer inclinação do eixo da Terra já começa a ter problemas para o homem viver na Terra. E sem encontrar os outros detalhes, que assim a gente passa um pouco desapercebido, e nós estamos aqui porque um Criador fez com muito detalhe para que pudesse viver aqui muito bem. E no âmbito espiritual também não é diferente. Deus, na sua multiforme sabedoria, traz isto para a nossa vida. E a gente pode entender que essa multiforme sabedoria de Deus é o próprio Jesus. Ele é essa multiforme sabedoria. E se você tem esse Jesus no seu coração, você passa a ter a sabedoria. E essa sabedoria agora passa a ser desenvolvida na sua vida. À medida que você vai avançando, você vai crescendo, você vai se desenvolvendo diante desse plano que Deus desenvolveu. Uma das coisas, irmãos, que a gente precisa ter muita consciência é que o nosso nascimento físico, biológico, ele é repentino. Ele é muito repentino. É muito rápido, não se percebe. Nasceu. Está com poucas semanas, mas já nasceu. Ninguém viu o dia nem a hora. Muito rápido. Também a nossa fé, também ela é muito rápida, instantânea. Quando você nasce de novo para Jesus, ela é muito rápida. Ninguém percebe. Você levantou a sua mãozinha, você veio, recebeu oração, você nasceu de novo, mas não se percebe, não é percebível pelo olhar humano. Mas você nasceu de novo. Agora, esse novo nascimento, você vai receber uma semente, um fruto, e esse fruto tem 9 gomos. São os dons. E você vai passar agora a desenvolver esse fruto, e aquilo que antes era um fruto do mal, fruto maligno, agora é um fruto que vai gerar em sua vida uma diferença, uma mudança muito grande. Você percebe que um fruto, uma semente, é um processo. Até se tornar uma laranja, tudo é um processo. É uma semente, ela é plantada, é desenvolvida e vai crescendo, até que passa a gerar novos frutos. Agora, assim também a nossa vida cristã. Esse fruto do Espírito, ele é desenvolvido dentro de nós.
E à medida que você vai avançando, você vai se moldando, se transformando, mas você já nasceu de novo. Agora você precisa desenvolver o fruto do Espírito. E é nesse âmbito que nós vamos trabalhar nesta manhã. Essa multiforme sabedoria de Deus vai te moldando. Quinta-feira passada nós ouvimos aqui uma mensagem do pastor Davi a respeito dessas mudanças que aconteceu na vida de Paulo. E Paulo vai, ao longo do tempo, ele vai crescendo. Ele vai se desenvolvendo na sua vida espiritual. E depois ele escreve aos Gálatas dizendo, agora eu não vivo mais. Não é eu mais que eu vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então você percebe que Paulo, ele deixa de viver a sua vida física, a sua vida aqui, e ele entende que agora é Jesus que vive na vida dele, e Jesus vai andando aqui nesse mundo através da sua vida. É muito lindo, irmãos. Você começa a se anular, e à medida que você vai crescendo nessa direção, Jesus vai aparecendo mais na sua vida, ao ponto de dizer, não é eu mesmo que vivo. Mas ele não podia dizer isso lá no início da sua fé. Mas agora ele pode dizer, é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Então, a nossa vida cristã é um processo de evolução a cada dia. Diz que a luz da aurora vai raiando na vida do homem até chegar a ser dia perfeito. Então nós não podemos ficar exigindo algo de alguém que ainda ele não está. Ele não chegou naquele ponto. Ainda é um embrião. Ainda é uma semente. Ainda está verde. Apanhar fruto verde, irmão, não é bom. Tem que esperar amadurecer. Tem que chegar no ponto. E às vezes existe um processo hoje de amadurecimento assim, forçado, em geladeiras e outras coisas mais, mas o fruto não fica bom. O bom é ele amadurecer no pé. Ou põe na estufa para forçar ele a amadurecer. Isso não é bom. Você precisa passar pelo processo natural e ganhando experiência na vida. Isso é de suma importância. Muito bem. Introdução. Vamos perceber que eu estou mais chique hoje ou não? Vocês não perceberam que eu estou mais chique assim? Não estou... Estou meio engessado aqui, estou meio acanhado, porque esse negócio assim vai deixando ser meio... Mas devagarzinho a gente vai se acostumando com essa vida moderna, né? Tem hora que eu peço que eu não estou falando, parece que está me faltando alguma coisa na minha mão. Muito bem. Vamos, irmãos, para a nossa introdução. Parece aquele irmão que vai morar nos Estados Unidos, fica lá 20 anos, depois ele vem para o Brasil e diz, agora você vai pregar. Aí ele começa a esquecer algumas palavras. O Altíssimo revelou, introdução, o Altíssimo revelou para a igreja um mistério oculto desde a fundação do mundo. Aqui está, irmãos, esse mistério oculto. Quem é esse mistério oculto? É Jesus Cristo. Esse mistério que estava oculto milênios. De repente ele aparece. Mas ele aparece de uma forma assim, muito modesta, muito simples. Começa a confundir a opinião pública. Como pode ser ele o Filho de Deus? Aonde que ele nasceu? Aonde ele cresceu? Qual é a sua formação acadêmica? Que escola ele pertenceu? Hoje é comum as pessoas dizerem assim, onde você nasceu? Eu nasci lá no interior do Pernambuco. Qual é a cidade? A cidade que às vezes tem dificuldade até achar no mapa. Então, se desperta alguma coisa assim, não se agrega muita coisa nessa pessoa não, porque lá no interior, lá no Agreste, ele vem para cá e não tem nada para oferecer. Qual é a sua profissão? Ixi,
sentar para ouvir um homem é difícil. Jesus veio e confundiu tudo, irmãos. Ele confundiu totalmente as pessoas. Vem de uma família humilde, cresce com uma profissão muito humilde, e Deus, na eternidade, já sabia que ele ia ser um carpinteiro. Não foi novidade. Jesus vai nascer, agora onde? Numa família, quem que é o pai? É José. E qual vai ser a sua profissão? Carpinteiro. Um trabalho difícil, rude. Hoje, ser carpinteiro, hoje tem ferramentas, máquinas, de tecnologia de ponta, uma engenharia por detrás. É tudo hoje muito rápido, um processo de fabricação em série, não exige tanto. Mas nos dias de Jesus, irmãos, tinha que arrancar a tora lá no mato. Ia arrastando animal e lapidar as madeiras. A primeira vez que eu fui mexer com o formão, eu arranquei minha unha. Fui fazer esse movimento, o formão escapou, me arrancou a unha. Eu falei, esse negócio não é para mim, não. E abandonei o curso de marceneiro, porque fiquei sem pedaço da unha. Mas Jesus abraçou essa profissão, que era comum naquela época, até hoje. Um menino se espelha na profissão do pai. E as meninas também na profissão da mãe. É isso? É essa tendência no mundo judaico. Agora, Jesus abraçou a profissão de carpinteiro e desenvolveu essa profissão e cresceu. E era conhecido como o filho do carpinteiro. E depois o carpinteiro. E como entender que esse mistério oculto ia fazer a grande mudança no mundo, um homem com uma aparência simples? O profeta Isaías disse que, olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado entre os homens. Não via nele algo que se despertasse. Até os 30 anos não podia ver em Jesus, irmãos, algo que se despertasse. Um homem igualmente os outros. Trabalhava da mesma forma. Não tinha assim um diferencial assim. Esse aqui é diferente, é o Filho de Deus, nada. Igual aos outros, o menino cresceu igual. Agora, quando ele começa o seu ministério, depois do batismo ali do Rio Jordão, aí a coisa começa a mudar. Mas aí começam as controvérsias. Uns diziam e outros diziam não é. Não pode ser. Não é possível. Vamos puxar a ficha dele. Não pode ser. E assim, irmãos, aquele conflito perdurou até a sua morte. Uns aceitavam e outros não. Até hoje, lá em Israel, se pergunta para um judeu a respeito de Jesus, eles não conseguem entender, eles não conseguem visualizar, aceitar que o seu Messias, o Filho de Deus, que eles tanto esperam, foi aquele homem. Eles não conseguem, não é esse homem. Não é possível. Esse mistério para eles ainda é oculto. Eles não conseguem enxergar que o Messias já chegou. Eles não conseguem enxergar que esse mistério oculto já passou por aqui. Já esteve entre nós. Eles não conseguem entender que o Filho de Deus, há 2000 anos, nasceu aqui, viveu aqui e aqui morreu. Não, esse homem não. Ele não é esse que nós estamos esperando. Nós queremos algo muito além. Mas nós louvamos ao Senhor. Agradeça a Deus, porque esse mistério oculto a você foi revelado. Você consegue entender, e pelo Espírito Santo, pela fé, que aquele carpinteiro é realmente o Filho de Deus. Aleluia! Ele é o Filho de Deus.
E ele morreu, e ele ressuscitou, e está sentado à destra de Deus Pai. E lá está a advogar as nossas causas, ele está a cuidar, ele não abandonou, não. Ele enviou o Consolador para lhe ajudar, e esse Consolador te ajuda a interceder junto ao Pai. E, irmãos, nós estamos bem amparados. Nós somos bem cuidados. Existe todo um cuidado do Espírito Santo, muito detalhado. Você pode ter certeza disso, que o Espírito Santo cuida de você nos mínimos detalhes. Aleluia! Você podia dar um glória a Deus bem alto aqui esta manhã. Nos mínimos detalhes. Aquelas orações que você fez e que não foi respondida, e que você lutou com Deus. Você lutou, se jejuou, se consagrou, e pedindo, e bateu os pezinhos, e chorou. E o Espírito Santo olhava e disse, não posso fazer isso. E hoje você fala, obrigado, Espírito Santo. Eu não enxergava, estava oculto. Mas hoje o Espírito Santo te revela por que não. Por que não aconteceu? Então, irmãos, esse mistério oculto desde a fundação do mundo, para muitos ainda é oculto. E para nós é totalmente revelado. Pelo Espírito Santo, o Senhor trouxe luz para o seu povo, usando os seus santos apóstolos e profetas, para mostrar que esse mistério é Cristo em nós. Então, se Cristo está em você, as mudanças começam a acontecer. É impossível alguém ter Cristo, receber Cristo, e esses frutos não começarem a se desenvolver. É impossível, irmão, alguém não ter mudanças depois que recebeu esse fruto. Não são vários frutos, é um fruto só. É um fruto que tem, é como se fosse uma laranja, que tem os seus gomos que vão se desenvolvendo dentro da nossa vida. A Bíblia diz, aquele que roubava, não rouba mais. Aleluia. Aquele que roubava não rouba mais. Ele é nova criatura. Aquele que mentia, agora não mente mais. Aquele que desejava, Jesus disse assim, olha, vocês são filhos da ira. Nós éramos filhos, irmãos, da ira. E Jesus foi mais além para aqueles que confrontavam com ele. Disse, vocês são filhos do diabo. É pesado. Vocês são filhos do diabo. Foi Jesus que falou. E olha, amor, nós saímos dessa esfera aí. Eu era bonzinho. Irmãos, quem não é filho de Deus, é filho de quem? Você estava imergido no mundo das trevas, com as vistas tapadas. Você não enxergava, você andava no escuro. E de repente agora, um fruto entra dentro de você. E esse fruto agora começa a desenvolver algo diferente. O perseguidor agora é perseguido. Aquele que queria matar, agora ele não quer mais matar. Ele quer fazer parte do mesmo grupo. Depois que Paulo recebeu a semente, ele recebeu o fruto, aquela ira que ele tinha, aquele desejo, aquela vingança, ele começa agora a tomar outras dimensões, pensar diferente e desejar coisas diferentes, porque ele nasceu de novo. Eu não sabia por quê. Várias vezes as crianças não posso dizer várias vezes, algumas vezes, professores, eu acho que até criança mesmo, me perguntaram, professor, o senhor viu aquele filminho, Meu Pé de Laranja Lima?
Eu falei, não, nunca vi. De tanta insistência de um, de outro, de tempo em tempo, alguém me perguntava, você viu meu pé de laranja lima? Não, não vi. Agora, essa semana, resolvi acessar na internet, acessei e vi um filminho. E vi a historinha daquele menino e comecei a pensar em mim. Eu falei, eu tenho que escrever o meu pé sem laranja e sem lima. E eu comentei com a Aide. Falei, Aide, eu tenho coisas da minha infância e da minha adolescência que eu não posso colocar nos livros. De tão ruins, tão podres, tão feias, tão reprováveis, que eu olho para trás e falo, Senhor, eu sei que o Senhor me perdoou. Eu sei que o Senhor me perdoou. Mas a gente lembra. Sem culpa, mas lembra. Que coisa feia. Que pé de laranja, que pé sem laranja e sem lima, sem nada que pudesse agradar a Deus. Mas é porque, às vezes, conversando comigo, eu conto certos pedaços da minha vida, certas coisas, certas peraltices e certas coisas abomináveis aos olhos de Deus, algumas razoáveis para uma criança, mas outras já saindo da razoabilidade, entrando para o mundo da corrupção mesmo, da corrupção. E eu fico olhando para trás de coisas que aconteceram, eu falo, já há muito tempo que o homem é pecador e ruim, é uma árvore que dá frutos maus. Só Deus na nossa vida que pode fazer alguma coisa nova na nossa vida. Só Deus. Era a multiforme sabedoria do Pai manifestando-se para pessoas simples, isso que o pastor Paulo falou, como eu e você. Olha, irmãos, a gente tem assim a tendência de selecionar, né? Selecionar. Mas o Pai não seleciona ninguém. É todos. Todas as pessoas. Todas as pessoas. É um Deus que tem na mensagem que nós ouvimos no domingo passado, é um Deus que tem um amor tão grande, de tal maneira, não tem como se expressar. Ele está à procura de pessoas simples, humildes, mas também, irmãos, é um Deus que eu penso assim, que Deus gosta muito de lixão. Ele gosta de lixão. O lixão faz no chão. A gente passa perto do lixão, um cheiro forte, né? Ali não, ali tem um lixão, está cheirando longe, já está cheirando desde aqui. Mas Deus, ele vai no lixão. Vai pegar ali no lixo. Ele diz que ele pega as pessoas lá do monturo e transforma essas pessoas. Que Deus que gosta de grandes mudanças, irmãos. Grandes transformações. Aquelas pecadoras e pecadores, Jesus ele abraçava. Ele disse, eu vim para amar essas pessoas. Eu vim para dar a minha vida por essas pessoas. E nós temos que ter esse mesmo sentimento, irmãos. Devemos, este amor ágape, este amor de conquistar pessoas, é o amor de Deus. Ele visita lixão, ele vai lá no lixão, ele diz, isso aqui serve, eu vou mudar. Maria Madalena era uma mulher de uma vida fácil, rejeitada por muitas pessoas, mas Jesus olhou para Maria Madalena, e Maria Madalena olhou para Jesus. Ela recebeu um amor que ela nunca tinha recebido. Disse, esse Galileu, ele olha diferente. Esse Galileu, ele me olhou com um olhar de compaixão. Esse me ganhou para sempre. Então, é esse Jesus que vai garimpar no lixão. Ele encontra ali coisas valiosas, que foram desprezadas pela sociedade, e ele disse, serve, e eu vou transformar. E Jesus, ele não olha com um olhar assim de reprovação. Jesus amava todas as pessoas, mas tratava as pessoas diferente. O amor para a salvação é para todas as pessoas, mas ele tratava diferente. Para aqueles que queriam uma vida, queriam mudanças, Jesus disse, não, isso aqui é pérola. Mas para aqueles aqueles religiosos, aqueles hipócritas, Jesus dizia, ai de vocês.
Ai de vocês. Irmãos, eu vou me deter nessa introdução, porque hoje, eu estava pensando aqui, é a nossa última lição desse trimestre, né? E sempre a última lição é uma lição assim de festa, né? De conclusão e de arrematar as coisas. E eu gostaria que nosso pastor arrematasse essa lição. Essa lição é um fechamento de todas as lições, é algo assim é uma blindagem. E eu não estava esperando que o pastor viesse aqui, porque ele, humildemente, ele está aqui nas classes dos discipulados, cuidando dos novos convertidos, dos jovens, dos adolescentes, e hoje ele está nos coroando com a sua presença aqui, e eu não, esperto como eu sou, não. Quantos querem ouvir o pastor fechar essa lição? E foi unanimidade, pastor. Não, vai lá, não tira aqui, é rápido. Você não sabe o que faz com a mão, então usa o microfone. Paz do Senhor, irmãos. Eu vou fazer a mesma pergunta e eu tenho certeza que a resposta vai ser a mesma. O pastor Marcos nos ensinou todas essas lições e, como ele disse, esta lição ela é o resumo de todas as outras 12 lições que nós estudamos acerca da diversidade de dons espirituais e ministeriais que são distribuídos para a igreja. E a igreja, meus amados irmãos, ela tem capacidade para receber essa diversidade de dons, porque todos esses dons, eles são necessários para o bom funcionamento da igreja. E mesmo quando nós talvez não constatamos, não identificamos em alguém a manifestação desses dons, eles se manifestam no meio da igreja na medida da necessidade que há. Por vezes esses dons não se manifestam de maneira repetitiva na mesma pessoa, mas a igreja é um corpo, e nesse corpo esses dons se manifestam porque a igreja ela é completa. Quando nós falamos em corpo de Cristo, nós estamos falando no sentido macro. Porém, cada igreja, ela é o corpo de Cristo naquela comunidade, naquele local, com todas as funções necessárias para que cada membro tenha a sua completa funcionalidade. E então, meus amados irmãos, é um privilégio para nós ter estudado de uma maneira assim mais aprofundada esses dons espirituais e dons ministeriais que são dados como presentes, como enriquecimento para a igreja. Eu só vou falar essas palavras e vou deixar que o pastor Marcos continue com a nossa lição. Não é isso, irmãos? Já tem o ok. Os irmãos querem ouvir o pastor Marcos? Olha, unanimidade, Marcos. Bom, irmãos, eu vou então mais um pouco. Isso não vale. O primeiro tópico fala da diversidade
dos dons espirituais e ministeriais, nos levando para um texto que já foi estudado em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 a 10, onde são mencionados 9 dons do Espírito Santo. Essa lista, ela não é uma lista fechada. Eu não sei como os irmãos discutiram isso, porque eu não participei das aulas aqui, mas há outros dons espirituais em outras passagens da Bíblia e que já foram estudados em lições anteriores desse trimestre. De qualquer maneira, irmãos, o nosso entendimento deve ser que os dons espirituais são amplos, assim como a sabedoria de Deus é multiforme e plural. É o item 2. Essa sabedoria de Deus, que é multiforme e plural, é manifesta em seus dons espirituais e ministeriais nas mais variadas comunidades cristãs espalhadas pelo mundo. Todavia, a manifestação dos dons espirituais, ela não vem como para a satisfação de uma curiosidade. A manifestação dos dons espirituais atende uma necessidade concreta da igreja. Quer seja para a edificação da própria igreja, quer seja para a proclamação do Evangelho. Glória seja ao nome do Senhor Jesus. Não porque eu gostaria de ver, não porque apenas existe, mas por uma necessidade efetiva e concreta da igreja. Esta é a razão porque, às vezes, nós podemos orar: Senhor, eu gostaria de ter tal dom espiritual. E nós devemos buscar os dons espirituais. E nós devemos pedir que o Senhor nos outorgue, nos dê dons espirituais. Há uma recomendação na palavra de Deus de que nas nossas orações deve haver o pedido de busca de dons espirituais. Porém, o Senhor outorga os dons espirituais de acordo com a necessidade. É diferente de eu, por exemplo, vamos admitir que eu gosto de fotografia. E eu falo, eu vou fazer um cursinho de fotografia, porque eu gosto de fotografar. Os dons espirituais são outorgados para suprir a necessidade da igreja no seu âmbito interno ou a necessidade da proclamação do Evangelho. O nosso autor, no item 3, ele fala que os dons são dádivas do Pai, são presentes. Outras excelentes dádivas de Deus, dispensadas para comunicar o Evangelho a todos, são a dádiva do amor, a dádiva da filiação divina e o ministério da reconciliação. A dádiva do amor foi a grande manifestação do amor de Deus para com a humanidade, ao enviar o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o desdobramento desse amor é que nós amemos mais. Amemos os nossos amigos
e amemos os nossos inimigos. Amemos aquele que nos amam e amemos aqueles que nos odeiam. A manifestação do amor de Deus nos dá essa habilidade. A segunda é a dádiva da filiação divina. Como já foi falado, Deus torna uma pessoa, até então filho das trevas, em um filho de Deus. E essa pessoa se torna, então, um membro da família de Deus. E também o ministério da reconciliação. O apóstolo Paulo explica o milagre da salvação como resultado do ministério da reconciliação. Pelo ministério da reconciliação, nós recebemos capacidade espiritual para reconciliar as pessoas consigo mesmas, reconciliar as pessoas com outras pessoas. Nós somos pacificadores. E reconciliar as pessoas com Deus. Por que reconciliar as pessoas consigo mesmas? Existem pessoas que estão divididas em si mesmas. E elas não é safadeza. Não é porque a pessoa está fingindo. É que a pessoa está dividida em si mesmo. Há pessoas que se sentem um homem no corpo de uma mulher, ou uma mulher no corpo de um homem. Nós precisamos respeitar esse sentimento da pessoa. Precisamos respeitar que uma pessoa está em conflito consigo mesma. Agora, Deus nos dá o ministério da reconciliação para reconciliar a pessoa consigo mesma. E tantas outras manifestações espirituais e manifestações da alma, que são manifestações de conflitos da pessoa consigo mesma. E o Senhor nos dá o ministério da reconciliação. E o nosso autor diz que é uma dádiva que o Pai dá para que a comunicação do Evangelho seja eficaz. Glória seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, os dons espirituais e os dons ministeriais, eles funcionam para edificação da igreja, para a santificação da igreja, para a preparação da igreja, mas também para a proclamação do Evangelho. Porque o Senhor não nos mandaria proclamar o Evangelho, que tem o poder para transformar o filho das trevas em um filho de Deus, sem que nós tivéssemos um poder sobrenatural para ministrar, para compartilhar esse Evangelho da salvação, que transforma o homem velho em uma nova criatura, que transforma o perdido em salvo, que transforma ou que torna um filho das trevas em filho de Deus. Então, meus amados irmãos, Deus dispensa estes dons para a sua igreja, para que a igreja ela seja uma igreja saudável e seja uma igreja poderosa. Saudável no seu corpo, dentro das quatro paredes, e uma igreja poderosa quando ela proclama o Evangelho. Glória ao nome de Jesus. Claro, só.
dentro daquilo que foi falado, de que a igreja recebe a qualidade ou a qualificação dentro da sua própria necessidade. Deus dá porque é necessário. Não é porque eu quero, não é para minha vaidade, não é para minha grandeza, mas é porque a igreja precisa. Mas também, eu creio que você vai falar, mas não falou até agora, o Marco não falou, mas pode ser que fale mais para frente, de que, para que se receba isso, é necessário que se cumpra aquilo que Jesus falou: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E o profeta Joel diz: e recebereis, e recebereis. Mas para receber, precisa de ter um preparo para receber. Glória a Deus. Amém. Agora, irmãos, os dons espirituais devem ser administrados com sabedoria. Porque os dons, como que nós poderíamos falar? Ele dá, mas os dons são dele, permanecem dele. Nós somos apenas despenseiros. E o despenseiro, ele deve administrar a despensa divina com sabedoria. Quer seja na administração, como diz aqui o nosso comentarista, da igreja local, quer seja na administração pessoal daquilo que o Senhor lhe confia. O destaque aqui é, primeiro, com sobriedade e vigilância. Administrar com sobriedade e vigilância. Paulo destaca a sobriedade e a vigilância do candidato ao episcopado como habilidades indispensáveis ao exercício do ministério. Por isso o apóstolo recomenda ao obreiro não ser dado ao vinho, pois a bebida traz confusão, contenda e dissolução. O fiel despenseiro é o oposto disso. Nunca perde a sobriedade e a vigilância em relação ao exercício do ministério dado por Deus. Glória a Deus. Na administração, irmãos, dos dons espirituais, dos dons ministeriais, agir com sobriedade é uma qualidade indispensável. Não é que nós não vamos ter um bom humor. Não é que nós não podemos ter uma expressão, um vocabulário contemporâneo, atualizado. Não é que nós só podemos utilizar palavras ortodoxas, ou até, vamos falar, uma tradução ortodoxa da Bíblia. Porém, existem assuntos que estão fora de brincadeira. E do despenseiro requer-se sobriedade. Sobriedade. Não se faz brincadeira nem piada com o Espírito Santo, com Jesus, com a palavra, com o sangue de Jesus, com os dons espirituais.
Às vezes a gente vê pessoas até brincando de profecia. Eis que te digo, não, não podemos brincar com a manifestação dos dons espirituais, falando línguas estranhas de brincadeira. Os dons espirituais devem ser administrados com sobriedade e vigilância. Bons dispenseiros dos mistérios divinos. Primeiro, agem com sobriedade e vigilância. Segundo, amor e hospitalidade. Os dispenseiros de Cristo têm um ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Mediante a graça de Deus, o obreiro pode demonstrar sabedoria e amor no trato para com as pessoas. Amar sem esperar receber coisa alguma é parte do chamado de Deus para os relacionamentos. Esta atitude é a verdadeira identidade daqueles que se denominam discípulos do Senhor Jesus. Aqui também entra o caráter hospitaleiro do obreiro, recomendado pelo apóstolo Pedro. Isso se torna possível para quem ama incondicionalmente, pois a hospitalidade é acolhimento, bom trato com todas as pessoas, crentes ou não, pobres ou ricas, cultas ou não. Este é o apelo que o escritor aos Hebreus faz para todos os crentes. Os irmãos estão vendo que há existem requisitos para a outorga dos dons espirituais. Existem requisitos. E o Espírito Santo está nos ajudando, o Espírito Santo nos orienta, o Espírito Santo nos prepara para que nós estejamos aptos para receber os dons espirituais. Porque os dons espirituais são para a igreja, são para os salvos, são necessários. O Espírito Santo quer dar os dons espirituais, mas nós precisamos desenvolver, estar habilitados para o recebimento dos dons espirituais. Somos salvos, não temos dúvidas quanto à salvação, porém, nós precisamos nos preparar, nos habilitar para o recebimento dos dons espirituais. E o destaque aqui nesse tópico é para o amor e a hospitalidade. No amor está a compreensão, no amor está a dispensação, o compartilhamento da mesma graça, do mesmo perdão. Então, meus amados irmãos, são atitudes que o Senhor espera que nós desenvolvamos, para daí Ele nos outorgar os seus dons. Porque se não houver uma disposição para amar a todos, para que a pessoa quer dons de curar? Para quê? Sobriedade, vigilância, amor e hospitalidade. E o nosso comentarista diz aqui, isso é um apelo que a palavra de Deus faz, por meio do escritor aos Hebreus, a todos os crentes. Eu tenho pensado bastante nessa palavra
que é muito explosiva. Amor. E até as últimas mensagens, assim que eu tenho, que Deus tem me dado, que eu tenho pensado, todas elas estão relacionadas com o amor. Porque eu tenho pensado que, havendo amor, todos os problemas estarão resolvidos. Porque o amor sara, cura, o amor atrai, o amor compreende, o amor perdoa, o amor nutre. E é um apelo que a palavra de Deus faz para todos os crentes. Número 3, o despenseiro deve administrar com fidelidade. A graça derramada sobre os dispenseiros de Cristo tem de ser administrada por eles com zelo e fidelidade. A palavra de Deus nos adverte, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, pregando, ensinando ou administrando o corpo de Cristo. Tudo deve ser feito para a glória do Senhor, a quem realmente pertence a majestade e o poder. Paulo ensina-nos ainda que devemos ser vistos pelos homens como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Por isso, os dispenseiros de Deus devem ser fiéis em tudo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. É uma responsabilidade muito grande, irmãos, que nós temos como igreja, porque nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? São as pessoas com quem nós trabalhamos, são as pessoas com quem nós viajamos, são as pessoas da nossa família, são as pessoas que estão nos observando, mas são também os anjos e os demônios. E a Bíblia diz que por meio da fidelidade na administração desses dons, a multiforme sabedoria de Deus é conhecida. Ainda existem aspectos da sabedoria de Deus que não foram conhecidos por aqueles anjos que seguiram Lúcifer. Ainda existem aspectos da sabedoria de Deus que não são conhecidos pelos anjos. A resposta é sim. Mas agora, por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus, em outros aspectos, são conhecidos dos principados e potestades. A ligação, irmãos, da igreja é muito forte. Porque a igreja, ela tem como cabeça o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus não está limitado no tempo. Ele não está limitado a tudo o que já foi feito por Ele. Existem novos aspectos. E esses novos aspectos da multiforme sabedoria de Deus é conhecida através da forma como nós administramos esses mistérios que o Senhor
compartilha conosco como igreja, como seu corpo. Então, todos nós recebemos o auxílio do Espírito Santo para que nós nos tornemos bons despenseiros, bons administradores dos mistérios divinos. E aqui são apresentados alguns predicados: sobriedade, vigilância, amor, hospitalidade e fidelidade. Amém? Vamos para o número 3, que fala sobre os dons espirituais e o fruto do Espírito, sobre a necessidade dos dons espirituais. E o nosso autor, ele começa dizendo que os dons espirituais são necessários na igreja. Mais do que necessários, os dons espirituais são indispensáveis na igreja. A igreja, ela não é um corpo social. A igreja, ela não é uma organização. A igreja é um corpo espiritual. Por mais inteligentes que sejam, por mais capacitados que possam ser os líderes da igreja, os líderes de uma orquestra, os líderes de um grupo de louvor, os líderes de jovens, de adolescentes, de crianças, professores, organizadores, enfim, existe de maneira indispensável a necessidade da manifestação dos dons espirituais para que a igreja e para que esses órgãos da igreja possam funcionar a contento, possam funcionar bem. Uma onda de frieza e mornidão tem atingido muitas igrejas na atualidade, as quais não estão vivendo a real presença e o poder de Deus para salvar, batizar com o Espírito Santo e curar enfermidades. Em tal estado, os dons do Espírito são ainda mais necessários. É no tempo de sequidão que precisamos buscar mais e mais a face do Senhor, rogando-lhe a manifestação dos dons espirituais para despertamento espiritual dos crentes em Jesus. A constatação, irmãos, do autor aqui é que a falta da real presença e do poder de Deus para salvar, batizar com o Espírito Santo e curar enfermidades é evidência da falta da manifestação e do exercício dos dons espirituais. E a orientação é que no tempo de sequidão é que nós precisamos buscar mais e mais a face do Senhor, rogando-lhe a manifestação dos dons espirituais. Nós precisamos buscar os dons espirituais, irmãos. Cada um de nós precisa buscar os dons espirituais. Nós aprendemos a respeito de dons ministeriais e de dons espirituais. Obviamente, se alguém deseja o episcopado, está desejando um excelente dom. Porém, na organização do seu corpo, do corpo de Cristo, o Senhor,
Ele outorga, Ele dá, Ele confere dons espirituais para todo crente. Todo crente deve procurar, receber, alcançar dons espirituais. Paulo termina o capítulo sobre os dons espirituais dizendo: procurai com zelo os melhores dons, principalmente o de profetizar. Se é algo que você não inclui nas suas orações, nos seus jejuns, nas suas consagrações, a busca pelos dons espirituais, a partir de hoje, comece a buscar dons espirituais. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. E ele diz: e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente, que é o caminho do amor. Dons, esse conjunto, essa conjunção de dons espirituais e amor, traz algo completo para a igreja. Evidentemente, conforme até nós estudamos domingo passado, não adianta dons espirituais sem amor, como também dons ministeriais sem amor. Não adianta ser um pastor, mestre, evangelista, apóstolo, enfim, se não houver amor. Porém, o amor, como os irmãos, como nós já vimos, é um pré-requisito para o recebimento dos dons espirituais. Então, irmãos, é uma necessidade na vida do crente passar pela experiência para que ele tenha uma utilidade plena no corpo de Cristo, a experiência dos dons espirituais. Uma vida pautada pela perspectiva do fruto do Espírito, o amor, é o que o nosso Pai Celestial quer à sua igreja. Uma igreja cheia de poder, que também ama o pecador. Uma igreja cheia de dons espirituais, mas que também acolhe o doente. Zelosa da boa doutrina, mas em chamas pelo amor fraterno, que, como Paulo diz, é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. O caminho do amor é mais excelente que o dos dons espirituais. Não que o caminho dos dons espirituais não seja excelente. O que o apóstolo está dizendo é que o caminho do amor é mais excelente do que o dos dons espirituais. Agora, meus amados irmãos, quer seja na administração dos dons ministeriais, quer seja na administração dos dons espirituais, o amor é indispensável, o amor é essencial. Quando nós falamos que o amor é indispensável, que o amor é essencial, o que é uma coisa indispensável, o que é uma coisa essencial? Nós podíamos pegar um exemplo na culinária. Para fazer o pão, a farinha é indispensável. A farinha é essencial. Nós podemos fazer um pão sem açúcar, sem sal, sem ovo, sem manteiga. Sem fermento,
mas não podemos fazer um pão sem farinha. Então a farinha é essencial. O amor é essencial. A igreja precisa dos dons espirituais. A igreja não pode se contentar em funcionar sem dons espirituais. Porém, é preciso que aos dons espirituais seja acrescido o amor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Porque, meus amados irmãos, com amor pode haver uma exortação que levanta. É uma exortação que constrói. Não é uma exortação que entristece, uma exortação que desanima. É o que a Bíblia até diz em relação aos pais aos filhos. Não deixe o seu filho desanimado. Ou que mata. Isso serve muito para nós, irmãos, e nós temos os irmãos que estão aqui, vários irmãos estão em algum tipo de liderança aqui na igreja, quer seja como recepcionista, como diáconos, como líderes de louvor, de orquestra, pastores. O mais importante é o amor. Toda palavra dirigida à igreja tem que ser uma palavra que traga dentro de si 100% de amor. Nenhuma palavra, nem uma instância para que a igreja cante, para que cante mais, ou uma orientação para uma pessoa que está fora da igreja e precisa voltar para tomar o seu lugar na igreja, uma criança, um adolescente, um jovem, ou uma pessoa de idade. Essa orientação ela tem que estar carregada, trazendo dentro de si 100% de amor. Então, meus amados irmãos, os dons espirituais são necessários. Os dons espirituais são indispensáveis. Os dons espirituais são essenciais. E a igreja tem que buscar os dons espirituais. Se você não buscava dons espirituais, se você não orava, não jejuava pelo recebimento de dons espirituais, a partir de hoje, coloque na sua agenda de oração a busca pelos dons espirituais. Portanto, procurai com zelo. O que é com zelo? É procurar com dedicação. É procurar com o máximo do que se pode fazer da sua parte. Procurai com zelo os melhores dons. Amém, irmãos? Aleluia. A Bíblia diz que ele subiu e deu dons aos homens. Não há ninguém que não tenha recebido algum tipo de habilidade e de dons outorgados pelo Senhor. Agora, o que nós precisamos é despertar esse dom. O que nós precisamos é desenvolver. Quando a gente fala desenvolver dons, fica parecendo aquela coisa de espiritismo, né? Mas não é. A palavra de Deus diz: desenvolvei a vossa salvação. Afogueai os dons espirituais. O dom que há em ti.
E até fala, olha, esse dom, ele foi pela imposição de mãos. Quantas imposições de mãos nós já recebemos ao longo da nossa vida? E quem sabe em uma dessas, Deus lhe outorgou um dom que precisa ser despertado, que precisa ser afogueado, precisa pôr fogo debaixo dele. Esse despertai, o dom que é em ti, que você recebeu pela imposição de mãos, é um despertar com fogo. É colocar fogo debaixo dele. Aleluia. Portanto, meus amados irmãos, vamos ficar com esta orientação da palavra de Deus. E com esta advertência da palavra. E com isso, a multiforme sabedoria de Deus. As muitas maneiras como Deus se revela, as muitas maneiras como Deus fala, essas muitas maneiras serão manifestas, e isso trará conhecimento aos homens, aos anjos e aos demônios. Bendito seja o Senhor. Conclusão. A multiforme sabedoria de Deus manifesta-se na igreja através da intervenção sobrenatural do Espírito Santo e a partir dos dons de Deus necessários ao crescimento espiritual dos crentes. Sejam quais forem os dons, aqueles que os possuem devem usá-los com humildade e fidelidade, não buscando os interesses próprios, mas sobretudo o amor, pois sem amor de nada adianta possuir dons. Estes são para edificação dos salvos em Cristo Jesus. Glória ao nome do Senhor. Deus deseja, irmãos, que todo homem venha ao conhecimento. E depois de vir ao conhecimento, cresça em sabedoria, cresça espiritualmente até atingir uma estatura de perfeição. Estatura de varão perfeito. Às vezes a gente pensa, isso está muito longe. Isso não é para mim, isso é para você. Você foi salvo e o Espírito Santo tem trabalhado na sua vida, assim como tem trabalhado também na minha vida, na vida de todos nós, para que nós nos tornemos as pessoas que serão usadas para a edificação do corpo de Cristo e para a proclamação do Evangelho lá fora. E nós não faremos isso pela nossa própria força, pela nossa própria sabedoria, pelo nosso preparo, pelas nossas logias. Nós faremos isso por meio dos dons espirituais. Glória seja o nome de Jesus. Eu gostaria que nós saíssemos daqui nesta manhã, e você também que está conosco à distância, com esta convicção de que nós podemos sim, de que o Senhor nos dá sim, de que o Senhor está procurando instrumentos, ferramentas, vasos para usar de maneira poderosa na terra. Os olhos de Deus percorrem toda a terra em busca daqueles que possam servi-lo, em busca daqueles que são fiéis. E quando ele encontra, ele faz o que ele fez com Davi. Achei o meu servo Davi, pode ungí-lo. Aleluia. Eu não sei se vocês sentem, mas eu estou sentindo os olhos de Deus neste lugar.
E Deus está nos encontrando como pessoas com competência para receber os dons espirituais. Eu quero pedir que todos se coloquem de pé, por favor. Glória seja o nome de Jesus.